Amém. Quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no Salmo 122. Os versículos 1 e 2. Salmos 122, 1 e 2. Lá diz assim: Fiquei alegre quando me disseram: Vamos à casa de Deus, o Senhor. E agora aqui estamos, dentro de Jerusalém. Quantos aqui hoje estão alegres de estarem na casa do nosso Deus? Nós somos, templo do Espírito Santo, mas é muito bom a gente ter o privilégio de poder se reunir como corpo de Cristo para louvar e glorificar o nome do Senhor. Quero convidar a igreja para se levantar, para a gente cantar a primeira música, quem puder. Exaltado, exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Amém. Agora, a próxima, nós vamos cantar Tu és Santo, que diz que o Senhor é o Rei dos Reis, que Ele é todo-poderoso, Ele é o Senhor das leis, é o grande eu sou, Ele é o príncipe da paz que ressuscitou, venceu a cruz e nos deu a salvação, e graças a Ele hoje nós temos a libertação, nós podemos viver em comunhão com o nosso Deus.
E eu quero convidar para os homens cantarem junto com o pastor e para as mulheres cantarem junto comigo. Amém? Santo, poderoso, Tu és digno de todo louvor. Seguirei Teus caminhos. Todo-Poderoso, Senhor das leis, Deus Emmanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Agora nós vamos cantar A Alegria Está no Coração. E nesse louvor fala que o Senhor, Ele é a nossa rocha. Ele é com Ele nós não temos mais condenação. Ele é a rocha da nossa salvação. E que realmente a gente possa levar isso nos nossos dias.
que nós estamos firmes na rocha que é o Senhor. Que mesmo quando as tribulações vierem, ou as lutas vierem, que a gente possa estar alicerçado nessa rocha que é o Senhor. Amém? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém, podem se sentar. Agora nós vamos entrar no nosso momento de oferta com a música Obrigado Jesus, que realmente nessa música fala agradecendo ao Senhor por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é, por tudo que Ele nos dá. E agora eu lembrei que toda vez que a Bela ora, ela ora, fala: obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor pensa. Até hoje eu não sei o porquê que ela ora desse jeito, mas que realmente a gente possa ser grato por tudo que o Senhor faz, por tudo que Ele é e por tudo que Ele pensa, porque os pensamentos dele sempre são melhores que os nossos. Pelo sol
da manhã. Obrigado, Jesus, pelo dia que nasci. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor pensa. Obrigada, Deus, por cada um que está aqui nessa manhã, por cada um, Deus, que veio aqui com sede e fome de Ti, sede e fome de Te buscar, de Te adorar, Senhor, de glorificar o Seu nome. Deus, que o Senhor possa falar ao coração de cada um aqui nessa manhã e no decorrer dos dias também, Deus, porque o Senhor sempre está conosco e que a gente possa sentir isso a todo tempo, lembrar disso a todo tempo, Pai, e que a gente realmente possa entregar tudo ao Senhor. Deus, também que o Senhor esteja com o pastor Caio, que o Senhor use a vida dele, Deus, que o Senhor fale através dele, capacite ele, e que realmente o coração de cada um aqui seja uma terra boa, Deus, que receba a Tua palavra. Eu oro também para que o Senhor me capacite para estar com as crianças e que o Senhor também prepare o coração delas para ouvir da Tua palavra e que também seja uma terra boa. Eu oro, eu entrego tudo nas Tuas mãos, Pai, e Te dou graças em nome de Jesus. Também que o Senhor esteja dando sabedoria à Tua igreja, Deus, para administrar os recursos que foram entregues aqui hoje. E que o Senhor possa também abençoar e multiplicar na vida de cada um, Pai. Eu oro e Te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu tenho alguns avisos antes da nossa mensagem de hoje. O primeiro aviso é que nós, amanhã, faremos a reunião da junta, da nossa liderança da igreja. Conto com as orações de vocês, porque sabemos que as decisões que nós tomamos não são somente humanas e administrativas, mas nós entendemos que essa liderança, ela também é uma liderança espiritual sobre a igreja de Cristo. Então, estejam orando pela liderança da igreja, pelas coisas que conversaremos e as decisões que serão tomadas. Segunda coisa que eu quero tratar
é que eu finalmente consegui um professor de música. Uhul! Eu vou falar de novo. Não, vamos lá. Ó. Eu finalmente consegui um professor de música. Aê! A igreja tem que estar viva, gente. Tá todo mundo morrendo. Vocês não estão felizes de ver essas crianças tocando no culto? Estão, né? Nossa, o Ministério Infantil, por tantos anos, investiram nas crianças para estar aqui aprendendo, e hoje estamos colhendo os frutos. Os frutos não são nossos, mas são de Deus. Vocês pais que acreditaram na igreja, permitiram, confiaram na igreja de estar ensinando, discipulando, vocês estão vendo os frutos. E nós não queremos parar por aqui, nós não chegamos ao nosso alvo. O nosso alvo é estar na estatura de Cristo, na sua altura, largura, profundidade. Então isso é só o começo. Então, por isso eu falo, continue orando, porque o poder não é meu, o poder não é do pastor, o poder não é dos líderes da igreja, o poder é de Deus, o poder é do Espírito Santo, e nós podemos ver isso com os nossos próprios olhos. Mas assim, gente, depois eu quero conversar com os pais, para a gente definir como é que vai ser isso, né? Então, acabando o culto, gente, vocês não tenham pressa para ir embora, a gente conversa aqui rapidinho. O professor se chama Gabriel Souza, ele é da igreja metodista de Ponta Porã, da metodista que não é livre, só nós somos livres, né? Ele não é livre, brincadeira, mas ele é da igreja aqui de Ponta Porã. Nós combinamos e ele tem dias livres nas segundas e nas quartas-feiras, a partir das 6 horas da tarde, mas não é obrigado a gente combinar 6 horas da tarde, a gente estipula um horário que vai ser melhor para a gente poder fazer essas aulas. E aí, sobre cobrança, ele não vai cobrar nada, porque ele foi uma criança igual essas que a igreja investiu, que a igreja pagou para ele aprender a música, e então, como ele recebeu de graça, ele quer dividir de graça o conhecimento dele também. Mas eu entendo que, apesar disso, existe o custo de locomoção e essas coisas aí, então nós precisamos definir qual vai ser a forma mais sábia e inteligente da gente poder pensar em retribuir esse favor para ele, seja com o valor da gasolina, ou sei lá, mas então a gente conversa depois do culto, os pais, para a gente poder definir certinho como vai ser, e também a gente amanhã vai deliberar isso na reunião da junta, para depois oficializar para a igreja. Mas se tudo der certo, gente, se vocês toparem com as condições, a gente pode começar amanhã. Mas para isso eu vou precisar de um responsável para vir abrir a igreja. Por quê? Porque de segunda-feira nós temos reuniões. Que tem que ser um adulto, né? Eu sei que estão empolgados, mas tem que ser um adulto que vai estar responsável aqui para abrir a igreja, fechar a igreja, receber, e de repente os pais, se vocês quiserem acompanhar, ver como é que serão as aulas, né? De segunda-feira eu não consigo, porque nós temos as reuniões e segunda-feira nós fazemos os discipulados da junta. Então eu não consigo estar na igreja segunda-feira à noite. Então, pais, por favor, a gente pode fazer uma escala para não pesar. Fala, uma semana fica um pai, outra semana fica uma mãe, ou fica o casal, enfim. Aí a gente pode conversar e poder delimitar como vai ser isso. Porque eu quero que vocês participem também, não fiquem só recebendo tudo, eu quero que vocês também façam a obra, estejam juntos, participando de tudo. E aí quarta-feira eu posso estar na igreja sem problemas nenhum, mas quanto mais vocês puderem se envolver, vai ser melhor. Ok? Combinado? Então é isso. Então depois, não vai embora, a gente conversa sobre as nossas aulas de música. Se o controle me permitir, terceiro aviso, eu estarei ausente dos dias 10 até o dia 20 de agosto, daqui a 2 semanas. 2 semanas praticamente, né? Estarei indo lá para Sinop, junto da minha esposa, a Regiane. Então esteja orando aí, já estou avisando desde já, então esteja orando aí pelas viagens, tudo que vai acontecer. Estarei retornando numa sexta-feira, no dia 20, e é isso. E um terceiro aviso, um quarto aviso e último, não menos importante, na semana que vem nós realizaremos a ceia.
E dito isso, eu não sei se vocês lembram que nós fizemos uma coisa diferente, alguns meses atrás. Nós fizemos a ceia durante o almoço. Na verdade era para ser exatamente durante o almoço, mas para não ser muito radical nas mudanças, eu decidi fazer a ceia antes de almoçar. Porque a Santa Ceia não era um evento litúrgico do culto no período bíblico. A Santa Ceia era um tempo de sentar junto com os irmãos, de tomar uma refeição, de comer juntos, mas ter um tempo de lembrar do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Então eu quero fazer uma coisa diferente também nessa próxima ceia que nós vamos celebrar. Ao invés de fazermos um almoço de motiore, eu quero fazer um café da manhã da nossa igreja. Então, o culto vai ser normal às 10 da manhã, culto em conjunto, louvor, bonitinho. As mensagens serão nas suas respectivas línguas, português e japonês. Mas aí eu quero atribuir um tempo para a gente comer juntos na hora do café da manhã. Então a gente propôs virmos à igreja às 9 horas da manhã. E a ceia, gente, vai falar assim, eu preciso ir no café da manhã. Se você não vir no café da manhã, você não vai participar da Santa Ceia. Se você chegar às 10 horas, você não vai participar da Santa Ceia. Então a ideia é que nós participemos de tudo. É importante a sua presença, a sua participação, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, Paulo diz que você deve discernir o corpo, que é a igreja, para você poder tomar da ceia. Então, teremos esse tempo aí de café da manhã, de olhar um na cara do outro, e aí, tá tudo bem, a gente conversa, tem um tempo juntos. Depois desse tempo de comer, de tomar o café, enfim, conversar um pouquinho, nós faremos a ceia, né? Não vai ser uma coisa muito formal, então não se assustem, mas a ideia é justamente atribuir essa importância da ceia, para que todos os irmãos entendam o valor que isso tem por ser uma ordem de Jesus, ok? Então café da manhã e ceia a partir das 9, anota na sua agenda se você se esquece, 9 horas café da manhã e Santa Ceia, 10 horas começa o culto. O culto não é menos importante que a Santa Ceia, e a Santa Ceia não é menos importante que o culto. Então, está dado o aviso, semana que vem, café da manhã, ceia e culto em conjunto, beleza? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Muito bem lembrado. Nós não vamos fazer motiore, porque senão vai virar um almoço no café da manhã. Então, a igreja vai se comprometer a preparar, e a igreja somos nós, mas assim, eu quero voluntários, presta atenção que depois vocês vão se esquecer. Eu quero voluntários, quem puder vir mais cedo, no domingo que vem, toda ajuda é bem-vinda, para cortar um pão, para colocar os pratos na mesa, para montar. Eu preciso de homens fortes para montar as mesas. Homens, por favor, quem pudesse fazer presente, eu agradeço. A gente monta as mesas para tomar o café da manhã. E aí, por exemplo, vamos deixar tudo comprado no sábado. Presunto, queijo, talvez um bolo, eu não sei o que vai no café da manhã. Para mim, café da manhã é pão com ovo e café com leite. Mas aí, a gente atribui algumas coisas e a gente deixa comprado o que dá para deixar comprado no sábado. No domingo, é legal vir o pão quentinho, fresquinho. Então, se tiver alguém que fala, eu quero trazer o pão, obrigado, nós agradecemos, né? Então, é isso, não vai ser motiore, a igreja vai se preparar para deixar comprado. Só queria um voluntário para trazer o pão de manhã, e eu quero voluntários para ajudar a preparar o salão para o nosso café da manhã, beleza? Eu vou ter que fazer uma ficha de inscrição para vocês confirmarem? Ou não vai precisar? Quando eu não faço ficha, ninguém participa. Quando eu faço ficha, aí parece que as pessoas se comprometem. Vamos votar. Vocês querem a ficha de inscrição? Para deixar anotado? Sim? Então eu vou soltar no grupo amanhã. Aí vai estar escrito lá, você vai falar, eu quero levar tal coisa. Beleza? Então é isso. Combinado? Qualquer dúvida, depois vocês me perguntem, pode mandar mensagem, mas fica aí o nosso café da manhã para a semana que vem. Que horas que é o café da manhã? Que horas que é o culto? Glória a Deus.
Bom, então, encerro aqui o tempo de avisos. Que beleza! Estamos falando de juízo. Quem está gostando de juízo, levanta a mão. Só 2 pessoas levantaram, mas tá bom. Eu quero atribuir uma pergunta. Já vai abrindo sua Bíblia aí, já me ajuda com o tempo, porque tem gente que acha que minhas pregações são muito compridas. Então já deixa a sua Bíblia aberta. E antes da gente ler o texto e ver o que Deus quer falar conosco, através do texto, eu quero atribuir uma pergunta para a gente pensar. Você gosta de ler ou assistir jornal? Quem gosta de assistir ou ouvir ou ler jornal? Algumas pessoas. Alguns talvez não. Eu particularmente não gosto. Por quê? Porque normalmente você abre o jornal, ele aparece uma manchete como essa. Vocês concordam comigo? Homem rouba dinheiro da própria mãe, engana morando na mesma casa que ela. Parece os dias de hoje? Sim ou não? Os filhos roubam dinheiro da mãe? Do pai? Rouba, né? Nossa, como isso pode acontecer? O caso chocante que revoltou a comunidade de Vila Nova, né? Se você quiser, leia aí na página 3 do jornal, né? E imagina uma segunda manchete de jornal. Olha só. Pastor recebe propina de fiéis para exercer atividade religiosa exclusiva. O caso choca a comunidade religiosa. Fiéis relatam pagamentos para garantir assentos e atendimento. Parece os dias de hoje? Parece, né? Ô pastor, vou dar um dinheirinho aí para você, ó, né? Para você atender as minhas exigências. E tem pastor que se vende, né? O pior é isso. O pior não é quem paga. Na verdade, eu não sei o que é pior. Sinceramente, não sei o que é pior. Imagina isso, um assassinato coletivo comove moradores de bairro tranquilo e pacífico. Isso é real? Assassinato em massa? É real, né? Infelizmente, tragédia abala uma comunidade que não registrava violência há décadas. Olha só como é a capa de um jornal. Oh, meu pai, me ajuda. Olha só como é a capa de um jornal nos dias de hoje. O filho roubando a mãe, pastor pegando dinheiro indevidamente da igreja, recebendo os fiéis, e um assassinato coletivo num bairro que não é violento. Onde vocês acham que aconteceu tudo isso? Pedro Juan Cabalheiro? Ponta Porã? Meu Deus do céu, aconteceu na cidade que eu moro. Não, gente, não aconteceu aqui na nossa cidade. Graças a Deus, não. Acontece coisa pior. Na nossa cidade eu sei que acontece coisa pior. Mas essas notícias não são daqui nem de outro lugar. Essas notícias estão aqui, ó. Capítulo 17 e 18 de Juízes. Retrata exatamente essas notícias que a gente acabou de ler. Uau! O que será que Deus quer falar com a gente, né? A gente pensar que todo mundo acha que a Bíblia é um livro que romantiza a caminhada com Deus. Todo mundo acha que a Bíblia é uma lista de regras do que fazer ou o que não fazer. Mas aí a gente percebe que tem algumas coisas que, mas, né, não é isso, né? E na época não existia Instagram para muita gente ficar comentando como hoje se comentam as notícias que acontecem, né? Mas nós temos a palavra de Deus para a gente pensar um pouquinho no que Deus quer nos ensinar através dessas narrativas. E mais uma vez, o livro de Juízes não é um livro de fácil digestão. O livro de Juízes tem uma leitura peculiar, mas que nos ensina muitas coisas relacionadas à realidade humana. Não romantiza o povo de Deus e a caminhada de fé do ser humano, mas ele fala sobre a fidelidade de Deus apesar da nossa desobediência. Apesar da nossa infidelidade, Deus permanece fiel. E o livro é para ser lido como Deus sendo
o protagonista da história. Não é para pensar, o que Sansão fez, o que Gideão fez, não. É o que Deus faz através de homens falhos, como Sansão, como Gideão, como eu, como você. Então não é uma galeria de heróis para você moralizar esses juízes escolhidos por Deus, e também conta sobre este ciclo que vocês já estão cansados de ouvir, sobre essa espiral decadente no ser humano, quando nós não permitimos ser governados por Jesus no nosso coração. Essa é a história de Juízes, essa é a história que a Bíblia nos conta, e aí eu quero ler com vocês o 17 que nós falamos, né? Semana passada falamos sobre Sansão, no capítulo 16, e o capítulo 17, ele vai falar depois do último juiz registrado. Não tem mais juízes aqui, a partir do capítulo 17. Ele vai contar a história vamos dizer assim, do colapso de um povo. Vai falar sobre um povo que já não tinha mais freio, que fazia tudo que dava na telha deles. Inclusive a Bíblia vai falar repetidas vezes, naqueles tempos não haviam reis, e cada um fazia conforme lhe agradava. Então, aqui, um fato interessante, no tópico 3 ali, esses acontecimentos talvez foram antes de Sansão. Você fala, mas como assim, né? É que a Bíblia ela não conta tudo na ordem cronológica, numa linha reta. Então, o autor ele recortou essa parte, porque alguns acontecimentos, eles provavelmente foram antes do domínio dos filisteus sobre o povo de Israel. E Sansão justamente dominou os inimigos filisteus. Então, há o recorte justamente para encerrar a escrita do livro de Juízes com essa vontade de quero mais, parece que a história não acabou por aqui, né? Então, nos prepara para o fim do livro, mostrando que as crises internas podem afetar todas as camadas da vida do ser humano. Então, trazendo aí essas considerações, eu quero ler com vocês o livro de Juízes, capítulo 17, versículos 1 ao 6. Oh, meu Deus do céu. Pronto. Juízes 17, olha só o que diz o texto, do 1 ao 6. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados, e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor abençoe meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2 quilos e 400 gramas, e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem Mica possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Hoje eu quero falar com base nos... Nós vamos ver 2 capítulos hoje, o 17 e o 18. Com base no que nós lemos e com base no capítulo 18, vamos falar sobre o colapso interno, né? Eu quero dividir 3 pontos com vocês. Um colapso interno leva a uma confusão no lar, o colapso interno leva a uma confusão no ambiente de fé, e um colapso interno nos leva a uma confusão na sociedade. Toma um engove aí, um gole d'água para poder descer, que o negócio vai ser louco. Então, primeira coisa que eu quero falar hoje é sobre uma confusão no lar. Nós lemos um texto muito esquisito, só que esse texto é a primeira manchete que eu trouxe para vocês hoje de uma possível notícia que poderia acontecer. Um homem roubou sua mãe, e ele foi enganando ela, e você percebeu no texto que Mica
devolve a prata que ele roubou para sua mãe. O curioso é que a mãe fala: Deus te abençoe, meu filho. O cara tinha roubado a mãe, e ela falou: Deus abençoe, meu filho. E aí eles continuaram a viver normalmente a sua vida. Aí ela dá uma parte da prata para o ourives. O que era o ourives? É o cara que mexe com ouro e prata e faz aquelas esculturas, né? E criaram ídolos para colocar dentro do seu santuário. Aí o cara escolheu um dos filhos para ser o sacerdote da casa, e cada um faz como bem lhe aprouver. Estamos vivendo tempos escuros no livro de Juízes, mas não parece somente um tempo escuro nos livros de Juízes. Se a gente parar para pensar, talvez o nosso contexto de vida não seja tão diferente assim. Mas você pode pensar: Mica se arrependeu dos seus pecados e devolveu a prata à sua mãe. Resposta certa? Sim ou não? Não, resposta errada. O texto diz que ele ficou com medo de uma maldição que a sua mãe lançou. Provavelmente a sua mãe fez uma oração e ela disse: Deus, amaldiçoa o cara que roubou meu dinheiro. E o cara ficou com medo, falou: vai que eu perco uma perna, vai que eu fico doente, vai que o meu filho morre, porque eu roubei dela e ela está atribuindo uma maldição. Então ele devolve por causa do medo. Muitas vezes a gente é cara de pau assim também, não faz as coisas porque ama a Deus, não faz as coisas porque temos relacionamento com Deus, a gente faz por medo. Você tem medo de ir para o inferno? Quem aqui tem medo de ir para o inferno, levanta a mão. Está tudo errado, gente. Você não tem que estar na igreja por ter medo de ir para o inferno. Eu ouvi risadas sinceras aqui. Eu não esperava por essa, gente. Quebrou minha expectativa. Mas falando sério, a nossa vida de fé não deve ser baseada no medo. A palavra de Deus fala que o amor lança fora, espanta, joga fora todo medo. Nós não devemos vir à igreja porque temos medo de ir para o inferno. Por quê? Se a gente tem medo de ir para o inferno, é porque a gente acha que o sacrifício de Jesus não é suficiente. Você entende que o que Jesus fez por você é suficiente pela sua salvação? Você entende isso? Ou você não entende ainda? Se você não entende, você precisa construir este entendimento que sim, o que Jesus fez por nós é suficiente e eu não preciso viver com medo. Não devemos ser como Mica. Não devemos devolver a prata porque estamos com medo. Devemos viver pela fé. A palavra de Deus fala que o justo vive pela fé. E fé não é viver com medo. Beleza? Então, o curioso pensar nessa questão dessa narrativa é que a mãe não corrige o filho. A mãe não corrige o filho. Minha mãe está aqui hoje. Eu me lembro quando eu tinha 5 anos de idade. 5 anos, gente. Eu vi dinheiro na bolsa da minha mãe e eu peguei aquele dinheiro. E eu guardei no meu copinho. E eu todo inocente, eu fui para minha avó, que era a mãe dela, e falei que eu ganhei dinheiro. Ela falou: mas o que você fez? Você trabalhou? E eu: aham. Aí a minha avó foi falar para minha mãe: ah, que legal, o Caio trabalhou e você deu dinheiro, você está ensinando ele. Minha mãe: eu não fiz nada não. E a minha mãe foi ver, realmente tinha dinheiro no meu copinho. Aí a minha mãe me deu uma surra bem dada. Eu nunca esqueço. E ela falou assim: próxima vez que você roubar, eu arranco a tua mão, eu corto a tua mão. É lógico que ela não ia cortar a minha mão, mas ela estava me ensinando que aquilo era errado. Eu nunca mais roubei dinheiro dela. Eu não sei se você ensina seus filhos, eu não sei se você corrige os seus filhos, mas a mãe de Mica não corrigiu o seu filho. E a partir do momento que você não corrige os seus filhos, você se torna conivente com os pecados deles. Filhos, não mintam para os seus pais.
Filhos, não desobedeçam seus pais. Filhos, não enganem seus pais. E pais, não sejam omissos quanto à correção dos seus filhos, porque Deus disciplina os seus filhos porque ama os seus filhos. Você não vai dar uma bendada no seu filho para machucar ele. Você vai dar uma bendada para ele aprender que aquilo é errado. Tem punição que precisa ser física. Tem punição que não precisa você bater na criança. Tem punição que você tem que tirar o que ele mais gosta. Eu vejo tanta dificuldade dos pais tirar o celular do filho. Eu vejo tanta dificuldade dos pais tirar o computador, o videogame, o tablet dos filhos. Gente, é só tirar, ele vai chorar por 2 horas, deixa chorar, e daqui a pouco se acostuma. Mas a criança, o menino, a menina, precisa entender que tem certas coisas na vida que causam prejuízo. Você, pai, se você faz alguma coisa errada, você vai levar prejuízo? Sim ou não? Se você faltar ao trabalho, você vai ser descontado do salário? Sim ou não? Sim. Vai deixar de receber. Se você deixar de estar presente lá, alguma coisa ruim vai vir de consequência. E os filhos precisam entender. Não devemos ser como Mica, e como a mãe dele, que não corrige o filho. E ela ainda pede a bênção sobre o filho. Deus te abençoe, meu filho, por ter me roubado. Tudo errado. Perceba como o colapso interno respinga para o lar. Uau! Se a gente analisar o texto com mais cuidado, Mica, em um ato, ele quebra 8 dos 10 mandamentos. Em um ato. 8. Ele só não adulterou e ele só não matou. O resto ele quebrou toda a lei de Deus em um ato. E a sua mãe se tornou conivente com seus pecados porque ela não corrigiu seu filho. E aí depois, você continuando a história, você vê um self-service espiritual. Vai lá, constrói os ídolos para nós, para a gente botar aqui dentro de casa. E aí Mica ainda escolhe um dos seus filhos. Gente, isso é criar uma religião para fazer dentro de casa. Isso está errado. Você não cultua Deus do jeito que você quer. Você precisa praticar as coisas que estão descritas neste livro aqui. A palavra de Deus nos foi revelada para nos ensinar como deve ser a nossa caminhada de fé. Você não faz o que der na sua telha, como o texto diz. Não havia rei sobre Israel e cada um fazia como lhe achava melhor. Deus era só um enfeite na adoração deste lar. Vamos colocar o nome de Jeová aqui, de Yahvé, né, de Yahu, sei lá como você queira pronunciar o nome de Deus. E vai que a gente é abençoado, né? A gente coloca os deuses dos povos vizinhos, não tem problema nenhum. E a gente vai misturando elementos do nosso dia a dia. Eu vou adorar o meu trabalho, eu vou adorar o meu dinheiro, eu vou adorar pessoas, eu vou adorar situações. Deus, Jesus, é só um enfeite para que minhas coisas deem certo, para que os meus negócios prosperem, para que as minhas coisas multipliquem e eu possa estar bem, vivendo confortavelmente aqui nesse mundo. Não, gente, não é isso. Mas a gente subestima a vivência espiritual no nosso lar. Não subestime a vivência espiritual no seu lar. Se há confusão no lar, provavelmente é um reflexo do seu colapso interior. Se suas crianças, se seus filhos fazem aquilo que é errado, mas os pais estiverem firmes na palavra de Deus para corrigir, para exortar, para ensinar, este colapso não vai trazer a confusão no lar. Você vai parar por aí, ó. Essa linha aqui você não cruza. Você colocando limites, estabelecendo limites para os seus filhos, você resolve o problema dentro de casa.
Perceba que se você não impõe limites, você não cuida, se você não ora, se você não zela, se você não ensina, se você não caminha junto, se você não está junto, se você não participa, acha que é só levar dinheiro para casa, o colapso vai corroer a sua casa inteira. Aí os pais brigam porque não conseguem se entender com os filhos. Porque o pai lida de um jeito que a esposa não gosta, a mãe não gosta. Aí a mãe briga com o pai briga com a mãe, os dois brigam com os filhos e viram uma salada de fruta. Meu Deus, está contando minha história. Gente, eu estou falando aleatoriamente, eu não estou falando que é de você, enfim. Mas eu quero que você pense. Como está o seu lar hoje? Como está a sua casa? Como está o lugar que deveria ser o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu lugar seguro, seu porto seguro? Se a sua casa não é um porto seguro, onde mais vai ser? A destruição, o colapso, a confusão, ela não começa nas praças públicas, elas começam na mesa onde nós sentamos para jantar. Não seja como Mica, não seja como sua mãe, onde a gente se serve do jeito que a gente quer, onde a gente faz tudo que der na nossa telha. Mas, se for pensar, traduzir em miúdos o que tudo isso tem a ver comigo, é que se o seu lar está uma bagunça, se está toda essa confusão, não se desespere. Deus não colocou essa história na Bíblia para causar desespero em nós. Deus não colocou essa história para que a gente viva com medo, porque você não pode dominar 100% do que acontece na vida dos seus filhos. Vocês já perceberam isso, né? Você não consegue segurar os seus filhos para eles fazerem tudo o que você quer, não. Mas Deus pode cuidar. Deus pode cuidar dos seus filhos, e você precisa confiar nisso. Quando eu estava com o Osmar lá no hospital, conversei com ele, papapá, beleza? No final eu perguntei, posso orar por você? Ele falou, pode. Eu perguntei, o que você quer falar para Jesus? E ele com lágrimas nos olhos falou, pede para ele cuidar de mim. E eu tenho todos os dias orado, Deus, cuida do Osmar. Porque apesar, se é que há problemas naquela família, eu sei que Deus pode cuidar dele. E Deus pode cuidar da sua família. Amém? Não se desespere, não fique com medo, não perca a esperança. Apesar do livro de Juízes deixar o aperto no coração de toda essa coisa ruim, ainda o livro aponta para uma esperança que está em Cristo. Mas você, pai e mãe, você que exerce o seu ministério em casa, não finja que está tudo bem. Você pode falar que está tudo mal, está em colapso, está uma confusão, mas hoje eu quero entregar o fardo para Jesus. Mas hoje eu quero entregar toda essa coisa ruim que está acontecendo. Seja sincero, reconheça o mal, confesse com sinceridade, e entregue a Jesus o fardo que parece ser impossível. Ele pode cuidar. Repita comigo, Jesus. Repita comigo, Jesus. Seja o rei da minha casa. Seja o rei da minha família. Governe o meu coração e o meu lar, em nome de Jesus. Faça essa oração todos os dias. Eu tenho certeza que Deus vai cuidar de você. Amém? Segunda coisa que eu quero falar hoje é que o colapso interno leva a uma confusão no ambiente de fé. Segunda notícia que nós lemos na manchete do jornal Caio Assarri é que um pastor recebe propina dos fiéis da igreja, e ele faz uma atividade religiosa exclusiva de acordo com o que ele recebe. Se não bastasse um problema familiar, nós temos um problema no ambiente de fé. Leia comigo o versículo 7 até o 13. Olha só. O jovem levita
Presta atenção nas palavras. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita, de Belém de Judá. Estou procurando um lugar para morar. E fique comigo, disse-lhe Mica, seja meu pai sacerdote. Eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica, tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita, e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Cara, que história maluca. Que história maluca. Gente, tá tudo errado. Tá tudo uma bagunça. Por quê? Quem são os levitas? Quem sabe quem são os levitas? Levitas são os descendentes da tribo de Levi. Quem é Levi? É um dos filhos de Jacó, que foi chamado Israel. Vocês lembram da história? E aí, dos 12 filhos de Israel, na verdade de alguns filhos, teve filhos que não tomaram parte da herança, mas pegou 12 filhos, e dos 12 filhos de Jacó e de Israel, nasceu as 12 tribos de Israel. E um dos filhos, uma das tribos, era Levi. Por que a tribo de Levi ela tem um certo grau de importância? Porque os levitas eram aqueles que exerciam sacerdócio. Não é qualquer um que podia ser sacerdote. Aí vocês percebem por que no começo da história, o cara escolheu um dos seus filhos para ser sacerdote. Está tudo errado. Tudo errado. Ele ainda manda fazer um manto de sacerdote lá, que só o sumo sacerdote, somente quem era da linhagem de Arão, o irmão de Moisés, só quem era descendente de Arão, podia ser sumo sacerdote e vestir uma estola sacerdotal. Vocês lembram que Gideão pegou o ouro da galera e construiu uma estola, um colete sacerdotal para ele? Mesma coisa. Somente descendente de Arão podia fazer esse negócio aí. O levita estava procurando emprego. Por quê? Primeira coisa, os levitas não tinham herança de terra. Somente os levitas não tinham um espaço geográfico que eles iriam viver. Por quê? Porque os levitas eram os pastores, eles eram os ministros da igreja. Então cada pedaço ali dos povos onde eles estavam sempre vivendo nas outras localidades geográficas, eles exerciam ministério para ajudar as famílias. E quem sustentavam eles? Era o próprio povo de Israel, com seus dízimos e ofertas levados no templo. O levita não podia receber dinheiro por fora. Mas provavelmente o povo não estava dizimando, provavelmente o povo não estava ofertando, o povo não estava indo lá no templo onde eles construíram, na cidade de Siló, no tabernáculo. E aí isso trouxe uma desestrutura total daquilo que Deus havia estabelecido que deveria ser a nação de Israel. Olha como uma coisinha que não parece importante bagunçou totalmente o sistema religioso estabelecido por Deus. O colapso interno, ele respinga no nosso lar, mas ele também respinga no ambiente da igreja. No ambiente da igreja. Tudo que a gente faz de errado pode refletir na igreja. Tudo que a gente deixa de fazer pode refletir na igreja. Toda a fofoca e conversa que a gente leva para fora pode respingar na igreja. Toda mentira, toda calúnia, toda coisa errada que você faz, não é o seu nome que vai manchar, é o nome da Igreja Metodista Livre. E mais do que a Igreja Metodista Livre, a Igreja de Cristo. Quando a gente leva as trevas lá para fora, em vez de levar o amor, em vez de levar luz, em vez de levar o Evangelho, a gente está cuspindo na cara de Jesus.
Difícil, né? Nossas atitudes não mostram apenas um colapso pessoal, não somente no lar, mas nossas atitudes podem levar para uma confusão aqui na igreja. E aqui, eu quero dizer para vocês com muita humildade: esse pode ser eu, esse pastor da manchete, pode ser eu. A Bíblia não romantiza os pastores, a Bíblia não romantiza os ministros da palavra de Deus. A gente está falando de um levita, a gente está falando de um homem que recebeu a incumbência de estudar a palavra, de meditar na palavra, de ensinar a palavra, de ler a lei publicamente, perante o povo. E ele pegou propina, para fazer um culto aos falsos deuses na casa de Mica. E esse falso pastor, esse falso profeta, falso sacerdote, pode ser eu. E a Bíblia não puxa o gancho para ninguém, para nenhum dos lados, na verdade puxa para os dois. Da mesma forma que existem falsos pastores, que usam sua autoridade, a sua posição, o seu cargo, para se aproveitar de pessoas, das suas ovelhas, existem essas que querem levar uma vantagem, comprando o pastor. No fim das contas, a culpa é nossa. De permitir que o pastor faça isso, a culpa é nossa quando a gente quer comprar as vantagens que nós teremos espiritualmente falando, e a culpa é nossa quando a gente deixa o pastor fazer o que ele bem entender. Não foi assim que Deus estabeleceu uma igreja. Não foi assim que Deus estabeleceu a adoração a Israel. Por isso eu falo, gente. Eu falo e eu sempre vou insistir. Não se deixe enganar. Você precisa conhecer a palavra de Deus e você precisa conhecer a governança da igreja. Eu estou falando você. Eu conheço a governança da igreja. Ali nós temos umas amostras do livro de disciplina. Lá vocês vão ler como deve ser um pastor. Lá vocês vão ler como deve ser o líder da igreja, o diácono, o ecônomo, aquela pessoa que serve aqui na igreja. Vocês vão ver lá. Alguém sabe como é que se estrutura tudo isso? Provavelmente não. E eu já falei nos batismos, eu já falei em dias de assembleia, eu já falei nos dias de culto mesmo. Gente, pega o livro de disciplina, estuda, veja lá, o pastor tem que ser assim, o líder tem, as decisões da igreja são assim, entenda como funciona a parte corporativa da igreja, porque isso vai proteger vocês. O dinheiro que está aqui é da igreja, que a gente pega as ofertas, os dízimos, a gente administra. O dinheiro não é meu, gente. O dinheiro não é dos líderes da igreja. O dinheiro é da igreja. Tem certas decisões que a gente não toma sozinho. Eu não tomo decisões sozinho. E você precisa estar ciente disso. Porque a própria Bíblia está falando que líderes podem se corromper. Vocês estão vendo que a palavra tanto bate em vocês como bate em mim, né, gente? E o dia que eu apresentar qualquer característica que seja parecida com esse cara aqui, vocês podem pedir minha cabeça. E se vocês não conseguirem pedir a minha cabeça para o concílio, para o superintendente, o pastor Augusto, pastor Bolivar que está vindo aqui, ele é interino do superintendente, vocês podem falar com ele. Tem o bispo Paulo Emori. Vocês podem pedir minha cabeça. Fala, esse pastor não dá não. Mas lembrem-se, eu vou até acionar aqui a luzinha, não é para prejudicar nem o pastor e nem a igreja, é para restaurar. Mesmo o pastor corrompido, ele tem uma oportunidade de restauração. Assim como você, membro da igreja, quando você é corrompido, o pastor vai atrás para tentar restaurar. Quando vocês acionam o concílio porque o pastor está errado, não é para chutar o pastor, falar que ele não presta. Às vezes ele não presta. Eu posso não prestar. Vai que um dia eu desvio e faço tudo errado, né? Aí eu posso não prestar.
mas sempre a primeira atitude deve ser de restauração. Eu quero que vocês leiam comigo esse texto aqui. Vamos ler. Dá para ler? Dá para ver? Dá para ler? Então, no 3. 1, 2, 3. Na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, 1 ao 5. Eu estou dando endereço para vocês, de um pouco de como deve ser a vida de um pastor. Só que ao mesmo tempo está dizendo que a própria igreja vai chegar um tempo que você não vai querer ouvir a verdade. Talvez você esteja incomodado com o que eu estou falando aqui, mas não sou eu que estou falando. Eu procuro deixar o texto falar. E o dia que eu deixar de querer deixar o texto falar, e eu querer colocar minhas ideias e minhas opiniões aqui em cima, eu vou estar descumprindo isso aqui. Paulo está dizendo a Timóteo: pregue a palavra. Pregue o quê? Gente, eu quero ouvir. Pregue o quê? O dia que eu deixar de pregar a palavra, gente, eu não sou mais pastor. Eu sou pastor de ovelha e tal. O dia que eu deixar de pregar a palavra, eu sou um pastor de lobo. Combinado? Só que também vocês, cuidem para que esse não seja vocês, que tem coceira nos ouvidos quando ouve a verdade. Todos nós devemos ser restaurados pelo amor de Deus, por meio da sua palavra. Você busca esse relacionamento sincero com Deus? Ou você se ilude com uma falsa segurança só porque você frequenta uma igreja? Você tem misturado outros deuses com o Deus da Bíblia? O que aconteceria se tirasse seus falsos deuses de você? Jesus é o bom pastor, e Ele quer te restaurar hoje. Amém? Repita comigo: Jesus é o bom pastor. Nunca se esqueça disso. Oh, Senhor, me ajuda. Terceira coisa. A vida em colapso, um colapso interno, leva a uma confusão na sociedade. Gente, é o capítulo 18 inteiro. Nós vamos combinar que vocês vão ler o capítulo 18 em casa, tá bom? Não vou tomar muito tempo de vocês lendo o capítulo inteiro, são 31 versículos, é muita coisa, mas eu quero resumir a história para vocês. Tinha 5 homens da tribo de Dan, era uma outra tribo. Eles estavam procurando um lugar para se estabelecer, porque eles não conseguiram expulsar os inimigos no começo do livro de Juízes. Então aí você precisa voltar no livro de Juízes, ver o que aconteceu no começo, para entender por que eles estavam fazendo isso. Mas enfim, eles não expulsaram os inimigos do começo, e agora estavam procurando um lugar para se estabelecer. E aí, no meio do caminho, eles encontraram a casa de Mica, e eles reconheceram o levita que estava lá. Falaram: o que você está fazendo aqui? Não sei o quê. Ele fala:
o Mica me contratou para ser o sacerdote aqui da casa dele, não sei o quê. Aí os caras olharam, santuário, tem muito dinheiro aqui, né? Aí eles foram conhecer a cidade, uma cidade chamada Laís, falaram, é aqui que a gente vai se estabelecer. Detalhe, ali era uma cidade que não havia confrontos, ali era uma cidade pacífica, ali era uma cidade que todo mundo vivia bem. Está escrito no texto, depois você vai ler o capítulo 18 em casa. Aí eles bolam um plano, eles levantam 600 soldados lá para um exército, aí eles vão para dominar aquela cidade que é pacífica, mas no meio do caminho, eles vão até a casa de Mica, eles roubam todos os santuários lá, todos os negócios, todos os ídolos que tem lá de metal, e tudo que tem direito, e aí o sacerdote fala, o que vocês estão fazendo, não sei o quê, e aí eles falam, vem com a gente, não é melhor você ser sacerdote de uma tribo inteira do que só uma casa? Aí o falso pastor, ele vai aonde? Onde ele ganha mais. E ele foi. Ele não defendeu a casa que ele era contratado. E aí eles foram, mataram todo mundo da cidade lá, queimaram a cidade, reconstruíram a cidade e colocaram o nome de Dan. Resumindo, é isso que acontece no capítulo 18. Não como coincidência, mas eu coloquei aí a manchete, a terceira manchete, que eu falei no começo da pregação, assassinato coletivo comove moradores de bairro tranquilo e pacífico. É lindo ler a Bíblia, né, gente? Tem umas histórias assim que falam, por que será que Deus ele deixou este registro para nós? O que ele quer falar com a gente? Mas se você ler o versículo 1, olha só o versículo 1 do capítulo 18. Naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando o local onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. De novo o texto repete, naquela época não havia rei em Israel. A confusão na casa, no lar, e a confusão na igreja não era suficiente. O colapso não parou por aí. O colapso, vocês percebem que ele vai e respinga por todos os ambientes da vida humana, inclusive dentro da sociedade, corrói até mesmo a nossa sociedade. Eu pergunto para vocês, a sociedade hoje está uma beleza? Está bonito? Não está, né? A gente tem medo de mandar os filhos para a escola. A gente não pode sair na calçada jogar bola. Você não pode ensinar o teu filho a ir caminhando até o supermercado. Parece que está tudo tão perigoso. E a gente fica assim. E se a gente parar para pensar, o mundo antigamente era muito mais perigoso. No mundo antigamente não existia leis como existem hoje. Embora a nossa lei não sirva para muita coisa, né? A nossa lei é impune. A nossa lei não funciona, a nossa segurança não funciona. E aí, nós temos uma prática pecaminosa de uma família, nós temos a prática pecaminosa de um pastor, e nós temos a prática pecaminosa de uma sociedade, uma cidade inteira. Uma cidade inteira. Perceba como o colapso interno, ele não termina em nós. Perceba a seriedade disso. Isso respinga para todo mundo, para todos os ambientes. E aí, os caras, quando chegaram para Mica, falaram, a gente está procurando um lugar assim e tal, fala para nós se é de Deus isso que a gente está fazendo. E Mica fala, Deus abençoe, vocês estão indo no lugar certo. O falso pastor, ele sempre vai falar o que você quer ouvir. O falso pastor, ele sempre vai falar, não, é isso mesmo, aqui você vai ganhar vantagem, e Deus vai te abençoar, e você vai conseguir trocar o teu carro, ter uma casa bonita, e um casamento assim, e os filhos não sei o quê, e sempre vai querer massagear o teu ego. O falso pastor, ele faz isso. O verdadeiro pastor, ele fala a verdade, você está errado. Ele confronta. Como nós lemos no texto de Timóteo, ele corrige, ele ensina, ele exorta. Precisamos pensar nisso. Mas e aí, o que isso tem a ver com a sociedade como um todo?
Deus deveria ser o rei de Israel. Deus deveria estar reinando, porque Ele estabeleceu como seria a vida no lar. Deuteronômio capítulo 6, você já lembra, eu preguei um monte de vezes já, que Deus manda ensinar os filhos, ao sentar, ao levantar, quando estiver no caminho, andando, quando deitar, é para ensinar em casa. Deus ensina como deve ser a vida, o centro de adoração da comunidade de fé. Ele fala do sacerdote, dos levitas, do sumo sacerdote, dos sacrifícios. Ele estabelece um padrão que é para ser seguido. O povo de Israel não segue. E por fim, Deus estabeleceu como deve ser uma vida em sociedade. Está lá no livro da lei. Se você pegar Êxodo, se você pegar Levítico fala sobre o culto, né? Mas se você pegar Êxodo, se você pegar Números, fala sobre a vida em sociedade. E Deuteronômio repete de novo como deve ser. Por isso devemos saber como ler a Bíblia. E se Deus estabeleceu como se deve viver em sociedade, devemos viver na sociedade como Deus estabeleceu. Por isso a sociedade está em colapso hoje. O texto fala, Senhor, me ajuda. Em nome de Jesus, vai. Faz favor, pode falar para nós? Não sei, deve ter acabado o pilha, vai. Roubaram tudo, roubaram até o pastor da casa de Mica, um falso pastor. E se você ler o texto, vai dizer que o levita se torna o mediador de uma falsa religião, porque aí os caras construíram um santuário na cidade lá, adoravam falsos deuses, e aí acontece tudo errado. Assassinato, destruição de cidade, religião do jeito que eu quero. Parece os dias de hoje? Que cada um vive a religião do jeito que quer, cada um vive a fé cristã do jeito que quer, cada um acha, não, eu entendi a Bíblia desse jeito, eu vou fazer desse jeito, do jeito que eu quero, não é do jeito de Deus, né? E o grande problema é que existem sacerdotes como esse cara, que ensinam o cristianismo errado, ensinam a palavra errado, e isso se alastra para toda a sociedade. Gente, o pior de tudo é que tudo começou aonde? Tudo começou na mesa que nós sentamos para jantar. Os presídios hoje são cheios? Sim? O presídio está lotado, gente. O governo, a justiça brasileira não está prendendo porque não tem onde enfiar presidiário. Se a gente resolvesse os problemas aqui, em casa, quando a gente está jantando, metade desses caras presos não estaria preso. Se a gente tivesse palavra de Deus em casa, metade desses caras presos não precisava estar preso. Se a gente freasse o problema dentro da nossa casa, ler Bíblia, orar, ensinar, ir para a igreja, fazer as coisas direito, não ia precisar ter presídio. Vocês concordam comigo? E por que a gente não faz? Não tenho tempo. Não tenho tempo. Não tenho disposição para isso. Temos que parar de brincar com o pecado. Brincar com o nosso pecado, brincar com o pecado dos nossos filhos. Percebam o grau do problema. Quando a gente não corrige as coisas dentro de casa. Isso se alastra para toda uma sociedade. Se a gente resolve, já falei isso aqui, os presídios não estariam lotados. Talvez você não queira ouvir o que a palavra de Deus está gritando, mas não subestime a pregação do Evangelho na sua casa. Não subestime a pregação do Evangelho na tua casa. Você não deve ir para a igreja porque você quer que a tua vida melhore. Você deve ir à igreja porque Jesus morreu pelos seus pecados.
Você não deve tocar no louvor porque você acha bonito. Você deve tocar no louvor porque Jesus morreu pelos meus pecados. Você não deve orar porque você quer que Deus atenda às suas vaidades, suas necessidades. Não, você ora porque Jesus morreu pelos meus pecados. Você lê a Bíblia, não é para fingir para Deus que você está fazendo um negócio bonito, não. Você lê a Bíblia porque Jesus morreu pelos seus pecados. Se a gente entender essa mensagem, que Jesus morreu pelos meus pecados, e Ele ressuscitou para me dar uma nova vida, e por isso eu posso ser diferente, metade dos problemas da igreja, metade dos problemas da sociedade, não existiriam. Não subestime a pregação do Evangelho na sua casa. Quem vai pregar o Evangelho na sua casa? É você. Assistimos o filme Corajosos. O cara falou: quem vai guiar meus filhos no caminho do Senhor? Eu vou. Quem vai ensinar a palavra de Deus para minha esposa? Eu sou o homem da casa, eu vou. Quem vai mostrar para ele os caminhos de justiça, de coisas boas, de viver em santidade, com base na palavra de Deus? Eu vou. E você deve se posicionar, para que o seu filho, para que você mesmo, não seja como esses caras, que fizeram o que fizeram, no relato bíblico. Não subestime o tempo de jantar na sua casa. Não subestime os tempos de oração com seus filhos. Não subestime os tempos de oração, os tempos de leitura bíblica, de ensino, qualquer coisa que seja. Pode passar a assumir, por favor? Porque todos precisam ouvir o Evangelho. Todos precisamos crer que Jesus transforma vidas. Todos precisamos crer que Jesus muda as realidades. Você crê nisso? Você crê nisso? Posso ouvir um amém? O livro de Juízes termina numa tragédia. Graças a Deus, o livro de Juízes não é o último livro da Bíblia. Mas ele aponta para a necessidade de quem? De Jesus. O verdadeiro juiz, o eterno juiz. Aquele que pode nos libertar de dentro para fora. E se você recebeu esta libertação, se você recebeu esta palavra de vida nova, Deus te chama para participar desta obra que Ele já começou. Você está disposto? Se você está disposto, fique de pé, nós vamos orar e vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Eu vou fazer igual eu fiz no culto japonês hoje. Eu quero que você feche seus olhos e eu quero que você pense na palavra de hoje. Pense que o colapso interno leva para uma confusão no lar, leva para uma confusão na igreja, no ambiente de fé, e leva para uma confusão na sociedade. Pense no que você tem subestimado do tempo de pregar o Evangelho, de orar com seus filhos em casa e resolver os problemas durante o jantar. Pense no que você pode fazer a partir de hoje, a partir de agora. Não é amanhã, não é semana que vem, não é quando a sua conta bancária melhorar, é hoje. O que você vai fazer a partir de hoje? Quero que você pense, eu vou contar 30 segundos e depois eu vou fazer a oração final. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra e ficamos constrangidos, Pai, porque percebemos que nós não somos super-heróis, percebemos que nós não somos super-homens, super-mulheres ou mulheres maravilhas,
percebemos que o pecado pode nos destruir, primeiramente no nosso interior, mas quando o pecado se alastra, ele pode destruir a nossa família. O pecado pode destruir também a igreja, e o pecado pode destruir a sociedade como um todo. Nos perdoe, Pai, das vezes que nós subestimamos a pregação do Evangelho dentro de casa. Nós subestimamos os cultos domésticos. Nós subestimamos a oração com os nossos filhos. Nós subestimamos um tempo de sentar na mesa para conversar, para resolver os problemas, para corrigir os erros, para buscar coisas boas que vão trazer acertos. Nós subestimamos. Achamos que ser pais, ser mãe, é só trabalhar, 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 levar dinheiro para casa e nem ao menos estar presente na rotina dos nossos filhos. Nos perdoa porque, como filhos, nós subestimamos o tempo de estar perto dos pais, de conversar com os pais, de amar nossos pais, de honrar nossos pais, de obedecer nossos pais. Pensamos que é perda de tempo, porque só queremos ver o defeito dos nossos pais. Nos ajuda como filhos a ver a beleza da paternidade, da maternidade, que os nossos pais estão se esforçando em nos entregar. Ajuda as nossas famílias quebradas. Ajuda, Pai, com a presença do Teu Espírito Santo, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, porque Jesus ressuscitou para nos dar uma nova vida, porque Jesus pode reconciliar, redimir relações quebradas. Estamos quebrados, Deus, nesta manhã. Estamos quebrados por dentro. Nossas famílias estão quebradas. A nossa igreja está quebrada. A sociedade está quebrada. E hoje queremos levantar um clamor. Queremos clamar, Senhor, pela Tua presença. Queremos clamar, Senhor, pela Tua obra, pelo Teu sangue que foi derramado, que pode perdoar, que pode renovar, que pode regenerar, que pode restaurar e pode fazer novo de novo. Oramos, Deus. Talvez a nossa oração nem chegue para os problemas da sociedade. Talvez nem chegue para aquelas crianças que precisam. Talvez nem chegue para os presídios onde há pessoas problemáticas. Mas temos uma esperança que, se chegar no nosso lar, se chegar na nossa casa, se chegar no meu coração corrompido, talvez este ciclo que nós temos visto, ele vai se quebrar. E esta é a nossa esperança. Oramos, Deus, para que o ciclo se quebre. Oramos, Deus, para que tudo isso se renove. Oramos pela nossa igreja. Oramos pelas pessoas. Oramos pela liderança, que a liderança não venha se corromper com o mal deste mundo, com a cobiça dos olhos, com a cobiça da carne, com a cobiça dos bens, mas possamos buscar uma vida de santidade, que agrada o Senhor. Ajuda cada um aqui nas suas dificuldades, que a Tua presença possa encher o nosso coração. Oramos por mais uma semana, oramos por mais um ciclo, que nós vamos reiniciar numa segunda-feira. Que a Tua presença esteja sobre nós, possamos nos lembrar da Tua palavra, possamos lembrar daquilo que o Senhor falou conosco e possamos seguir adiante para uma vida de fé que agrada o Teu coração. Oramos, entregamos tudo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a santa presença do Espírito Santo esteja com você hoje e para todo sempre. Amém e amém. O culto está encerrado. Deus abençoe.